Olá, alunos! Eu sou o professor Fernando Rocha e hoje a gente vai ter mais uma aula de geografia e nessa aula a gente vai falar sobre o relevo terrestre, sobre as formas terrestres da Terra, né? Então tem uma área dentro da geografia que se chama geomorfologia, é um ramo que estuda as formas terrestres. Geo, de terra, e morfologia, de forma, estudo das formas, né? Geoterrestre, morfologia, morfo, forma, e logia, estudo. Então, a geomorfologia é a área que estuda as formas terrestres. Antes de a gente começar a falar sobre o relevo terrestre, a gente vai falar sobre as províncias geológicas, que são as bases, o que dá sustentação para o relevo terrestre. Então, eu tenho os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Então, é a estrutura, né, aquela parte da crosta terrestre sólida que vai dar sustentação e a base para o relevo. Então, primeiro que a gente tem é os crátons. Os crátons são as estruturas mais antigas que a gente vai ter na Terra, estrutura rochosa. Então, cráton, escudos cristalinos, que são as rochas que já estão sendo intemperizadas, estão sofrendo um processo de degradação, estão expostas há muito tempo na Terra. E tem as plataformas, que também são esses escudos, semelhantes aos escudos cristalinos, só que eles estão mais rebaixados no relevo. Então, olhando aqui para minha mão, então eu teria os escudos e teriam as plataformas. As plataformas são essas estruturas, só que mais rebaixadas. E as bacias sedimentares? As bacias sedimentares é onde eu vou ter o predomínio de rochas sedimentares. Então, eu tenho uma superfície terrestre e na base daquela superfície eu tenho rochas sedimentares. Esse daqui é mais recente do que os crátons. Crátons são as formas mais antigas de relevo, tanto os escudos cristalinos quanto as plataformas. As bacias sedimentares, elas são oriundas da degradação, decomposição desses crátons. Então, a decomposição das rochas, o intemperismo, que vai ser esse processo que vai decompondo, degradando as rochas, vai fazer com que pequenas partículas vão sendo removidas. Conforme elas vão sendo removidas, elas são transportadas e depositadas em um determinado lugar. E aí elas passam por esse processo de deposição, sedimentação e compactação. E aí eu tenho a formação das minhas rochas sedimentares, né, bacias sedimentares. E tem os dobramentos modernos. Então, se eu falar de uma área montanhosa, é uma área de dobramento moderno. O que significa? Que a crosta está se dobrando. Então, quando eu tenho um encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, esse choque, encontro de duas placas convergentes, vai fazer com que eu tenha um soerguimento e a formação da Cordilheira dos Andes. Então, dobramentos modernos, o nome já diz moderno, a dobra na crosta que fez com que eu tivesse a formação de um relevo particular e único por conta disso. São as áreas mais recentes que a gente vai ter de província geológica. Ok, agora que a gente entendeu essas províncias, entendemos a base que vai dar sustentação ao relevo, a gente precisa entender alguns processos que vão fazer com que eu tenha as formas terrestres. A gente divide em dois grandes processos. As forças endógenas, que são forças do interior da Terra, que vai influenciar na formação do relevo terrestre. E eu tenho as forças exógenas, que são as forças externas, que vão influenciar na modelação desse relevo, né? Então, vamos lá. Forças endógenas, internas, endo, dentro. Então, quais são as forças que eu tenho que vai fazer com que eu tenha determinado relevo? Eu tenho o tectonismo. Então, o encontro de duas placas tectônicas, né? Isso vai fazer com que eu tenha dobramentos modernos, o surgimento de um determinado relevo de uma montanha. Isso contribui para a formação desse relevo. Então, o tectonismo é uma das características de forças endógenas. Vulcanismo. Quando eu tenho uma erupção vulcânica, eu tenho uma atividade
vulcânica, liberação de magma, e esse material, quando chega até a superfície e solidifica, ele também vai contribuir para a formação do relevo. Então a gente tem áreas onde tem vulcão, eu tenho aquela área com relevo com cone formando um vulcão, né? Então o que é aquilo? Aquilo é uma força endógena do interior da Terra que formou aquela forma de relevo. E tem os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos, vocês podem marcar os terremotos e os maremotos. O que isso vai causar? Isso pode causar falhas, né, no relevo. Fazer com que eu tenha, às vezes, um rebaixamento de um bloco rochoso, e aí eu tenho a formação de escarpas. A gente vai ver escarpa daqui a pouco, um desnível significativo no relevo, né? Então, o abalo sísmico, terremoto, maremoto, todos esses tremores que acontecem no interior da Terra, às vezes acaba tendo um reflexo na superfície, e isso acaba influenciando na forma do nosso relevo. Agora, quando a gente vai para as forças exógenas, né, que são as forças externas, a gente tem duas coisas importantes: o intemperismo e a erosão. O que é o intemperismo? É o ataque que a rocha vai sofrer, uma degradação que ela vai sofrer, uma decomposição que ela vai sofrer. Como? Pode ser físico, químico ou biológico. Vamos pensar uma rocha numa área semiárida, seca, com bastante areia. Essa areia levanta com a força do vento, pá, pá, e começa a bater nessa rocha, a atritar, né? Então o que acontece? Esse processo abrasivo, com o passar do tempo, vai degradando essa rocha. Então, se vai degradando, vai fazendo com que a minha forma do relevo comece a se modificar. Então, às vezes, eu tenho blocos rochosos assim, ó. Parece uma árvore, mas é um bloco rochoso, que o vento aqui, ó, a ação do vento, as partículas, né, foi batendo, ao ponto de degradar, de quebrar essa rocha em pequenos pedaços, e ao ponto de ela ficar assim. Então isso é um exemplo de um intemperismo físico. Quando entra água numa fenda da rocha, e aí estou numa área fria, uma área polar ou glacial, essa água congela e depois ela descongela. Então ela está no estado líquido, passa para o estado sólido, do estado sólido para o estado líquido. Isso faz com que a contraia e depois retrai. Contrai, retrai. Isso faz com que eu tenha o quê? Uma fissura, uma quebra na rocha. Então também é uma ação física. Química, a chuva nas grandes cidades, como em São Paulo, que a gente tem material particulado, tem alguns gases, né, dióxido de enxofre, dióxido de carbono. A chuva tem um caráter ácido. Então, quimicamente, a água vai atuar nas rochas e vai decompondo. Então, isso acontece há milhares de anos e acontece na atualidade também. Biológico, você não já passou pela rua e viu a raiz da árvore levantando a calçada ou um pedaço da rua? É um ser vivo, né, que está ali quebrando a rua. Mas se a raiz da árvore entra numa fenda de rocha, o que isso vai acontecer? Vai quebrar aquela rocha, vai degradar, vai intemperizar. Então aqui eu tenho degradação, pode ser física, química ou biológica, os três tipos de intemperismo. E eu tenho erosão. A erosão é o transporte e deposição, a retirada desse material. Então aqui é degradou, depois erodiu. A minha erosão, ela pode ser fluvial. Por exemplo, quando eu tenho um rio, o rio está removendo partículas de solo, vai modificando o leito daquele rio, vai modificando o trajeto. O rio está removendo, está tirando e transportando matéria de um lugar para outro. Geralmente do lugar mais alto para o lugar mais baixo por conta da gravidade. Pluvial, ação da chuva. Você tem uma área que ela está sem vegetação, começa a cair água. Quando chove, aquele solo ali é lavado. Então ele vai ser lavado, vai ser
uma ação da água vai remover, vai transportar ele para algum outro lugar. Além disso, eu tenho erosão marítima, a onda batendo, vai formar as falésias, aqueles morros que a gente tem próximo do litoral. Por exemplo, próximo do litoral, no litoral. Porto Seguro, a gente tem isso, né? A gente tem em João Pessoa, a gente tem no Rio Grande do Norte, no Ceará. São falésias, aquela forma de um processo erosivo que está acontecendo por conta da ação das ondas do mar. Eólico, de vento, então o vento vai atuando e vai degradando como? Levantando partículas e essas partículas batendo. Chega uma hora que a rocha vai perdendo matéria e essa matéria vai sendo transportada para algum lugar. O vento leva isso que foi degradado por conta do intemperismo. Glacial. Então eu tenho ação do gelo. O gelo, quando ele derrete, ele vai levando as partículas que estão soltas para outro lugar. Aí, agora que a gente já analisou as forças endógenas e exógenas que atuam na modelação do relevo, a gente vai ter que estudar as principais formas de relevo, né? E antes de a gente estudar as principais formas de relevo, a gente tem que saber o que é altitude e altura, que são coisas diferentes. Nesse desenho aqui, ó, eu fiz dois exemplos para vocês, duas setas. Então aqui eu tenho uma área menor e aqui uma área maior. Tá vendo o mar aqui? Que é o nível do mar, essa linha pontilhada é o nível do mar. Quando eu estou falando de altitude, a minha referência é o nível do mar. Então, do nível do mar até aqui, qual que é a minha altitude? Então, isso é altitude. Quando eu estou falando de altura, é distinto. Quando eu estou falando de altura, eu estou falando da base de um lugar até o topo. Então, se eu quero medir, por exemplo, ó, daqui até aqui, estou medindo a altura, porque eu estou utilizando a base, a superfície de um relevo até o topo. Quando eu estou falando de altitude, eu estou falando do nível do mar até o topo. Então a minha referência é outra. Quando eu estou falando altitude, a minha referência é o nível do mar. Quando eu estou falando altura, de uma base. Então são coisas distintas. Ok? Principais formas de relevo que a gente vai ter. Quando eu falei de dobramentos modernos, eu estava falando de uma característica que a gente vai ter de relevo, que é a montanha. A montanha é o que a gente tem de mais novo, entre aspas, nas nossas formas de relevo. Por quê? São áreas que estão colidindo e se formando, geralmente pontiagudas, né? Porque a erosão, o intemperismo não atuou tanto ainda na montanha. Planalto já é diferente, são áreas altas, aplanadas, que a erosão já atuou, que o intemperismo já atuou bastante, porque são áreas mais antigas. Então é um relevo alto e relativamente plano, não vai ser tão pontiagudo e com tantos picos, né? E eu tenho as planícies. E só um detalhe antes de ir para as planícies. Planalto geralmente é uma área que está perdendo matéria. Está perdendo matéria significa que está ocorrendo intemperismo e erosão. O que significa? Que lá no Planalto os processos de erosão superam os processos de sedimentação. Na planície, como é um lugar mais baixo, a planície é mais baixo e plano, é o lugar que vai receber essa matéria. Imagina aqui, ó, que é o meu Planalto. Está sendo removida a matéria para cá. Essa matéria tem direito para um lugar mais baixo por conta da gravidade. Então, se a matéria está vindo para um lugar mais baixo, ela vai se depositar na planície. Então, planície eu tenho predomínio, né, de deposição, de sedimentação de matéria. E no Planalto eu tenho a perda, a erosão, o perigo. E depressão. Depressão não é um problema de saúde aqui no relevo, de saúde mental, é outra questão. Tem depressão absoluta e depressão relativa. A depressão absoluta é quando eu tenho um desnível abaixo do nível do mar. E uma coisa, né? Depressão é uma área mais baixa em relação ao seu entorno. Aqui é mais alto, aqui é mais alto, aqui é mais baixo. Então aqui eu tenho uma depressão absoluta, abaixo do nível do mar.
Aqui eu não tenho uma depressão absoluta, eu tenho uma depressão relativa, porque ela não é abaixo do nível do mar. Agora que a gente já sabe as principais formas de relevo, a gente vai ver a classificação do relevo brasileiro, feita por 3 geógrafos brasileiros: Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Rosa. Primeiro, Jurandir Rosa, em 1940, propõe uma classificação do relevo brasileiro. Nesta classificação do relevo brasileiro, o critério que ele vai utilizar é a altitude. Então ele utilizou esse critério. Como? Ele vai dividir o relevo brasileiro em 2 morfoestruturas: planícies e planaltos. Planícies, as áreas com altitude menor de 200 metros. Planaltos, áreas superior a 200 metros de altitude. Então, todas as áreas que eram mais altas, do que 200 metros eram chamadas de planalto. Áreas menores, planície. Então, essa foi as 2 morfoestruturas, critério e altitude. Quantas unidades que ele dividiu? Em 8. 4 planícies e 4 planaltos. Essa é a classificação dele. Então é como se ele tivesse saído com uma fita métrica por aí, medindo as altitudes para classificar o relevo. O Aziz Absaber, ele vai utilizar outro critério. O critério dele é erosão e sedimentação. Olha, então já mudou o critério. Morfoestruturas, apenas 2. Planície e planalto. O que predomina na planície? Sedimentação. O que predomina no planalto? Erosão. Então o que significa? Significa que as áreas de planalto elas estão sendo atacadas pelo intemperismo e aí esse material vai ser removido e transportado para algum lugar. Então lá está erodindo. Vai para onde? Geralmente das planícies. Por quê? Planície é o lugar mais baixo do relevo. E aí isso vai se acumular nessas áreas de planície que o predomina os processos de sedimentação. Quantas unidades que o Aziz Absaber, em 1958, vai dividir o relevo brasileiro? Ele divide o relevo brasileiro em 10. 7 planaltos e 3 planícies. Então, aqui a gente vê que tem um aumento. 2 unidades a mais, Planaltos, a gente tinha 4 e passou para 7. Planícies diminuiu. A gente tinha 4 e passou para 3. Então, essa é a classificação do Aziz Absaber, um dos geógrafos mais importantes que a gente tem no Brasil e no mundo. Aí, quando a gente chega em 89, a gente tem o Jurandir Rosa. O Jurandir Rosa, ele vai utilizar outros critérios. Só que ele vai aproveitar os critérios que já tinham sido utilizados, Então, erosão e sedimentação. O Aziz Absaber utilizou. O Aziz Absaber utilizou erosão e sedimentação, utilizou as morfoestruturas planície e planalto do Haroldo de Azevedo, e o Jurandir vai colocar o embasamento geológico. Então, o que acontece? Nesse processo todo, a gente começa a ver que o conhecimento científico ele vai sendo construído. Eu não parto do zero. Então, o Jurandir partiu de uma construção que o Aziz já tinha feito, o Aziz parte de uma construção que o Haroldo já tinha feito. Então as coisas vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. O Jurandir, ele vai utilizar de outras técnicas, Ele não vai precisar ir a campo para investigar tudo, ir até o local. Ele vai utilizar a imagem de satélite. Então tem o projeto Radar na década de 70, os satélites que vão mapeando a Terra, ele vai analisar essas imagens de satélites, fotografias que são tiradas fora da Terra para classificar o relevo. Então ele tem muito mais material para fazer esse mapeamento. Ele faz isso através de sensoriamento remoto, remotamente, ele não está lá. E aí eu consigo mapear o relevo com mais detalhes. O que ele, embasamento geológico? Tipo de rocha, morfoestruturas que vai aparecer no Jurandir, os critérios: embasamento geológico, erosão, sedimentação. Morfoestrutura, planaltos, novamente, planícies, e agora aparece a depressão, que não tinha nas outras 2 classificações. Na classificação dele aparece. Quantas unidades a gente vai ter agora? 11 planícies, 11 depressões e 6
confundir aqui. Errei. Pausou. Não vou pausar? Não? A gente retoma, a gente continua, só corrige. Tá, então vamos lá. Agora que eu vi. Planícies. Aqui era planado. Aí depois corta, né? Desculpa. Vamos lá. Então, ó, vou voltar tudo do Jurandir. Pode ser melhor? Vixe. Vem da parte que você sobe pra lá. Tá. Aí não preciso falar nada, só vou indo. Então, aqui a gente... Vamos lá. Então, na classificação do Jurandir Rosa, em 1989, ele vai utilizar outros critérios. O embasamento geológico, né? Os tipos de rocha que vão ter. A erosão, vai utilizar também a sedimentação. Então, esse conhecimento científico, ele vai sendo construído... O que aconteceu, gente? Não, meu Deus, você anotou, Sérgio, esse erro dele? Eu ia falar pra ela. Tem que anotar. Vamos de novo, mais uma vez? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Tá. Então vamos lá. Jurandir Rosa. Não, bota aqui. Difícil ser popstar, viu? Vamos lá. Então agora, partindo da classificação do Aziz de 1958, a gente vai para a classificação do relevo brasileiro do Jurandir Sanches Rosa. Essa classificação é de 1989. Ele vai utilizar critérios diferentes, como embasamento geológico, planície, planalto vai aparecer na classificação dele, porque ele está utilizando como critério erosão e sedimentação. Então o que acontece? Nessa classificação do Jurandir, a gente nota que ele aproveita de muitas coisas que o Aziz tinha feito, assim como o Aziz se aproveita das coisas que o Haroldo fez. A construção do conhecimento científico é assim. Não parto do nada, eu parto do que já foi feito. E aí o Jurandir, ele tem outras técnicas. Ele vai utilizar imagens de satélite, tem o projeto Radan na década de 70 que utiliza o mapeamento, né? Que eu não preciso ir até o local, um estacionamento remoto. Então, remotamente eu consigo mapear. Então, ele vai ter uma riqueza, mais detalhes, mais material para conseguir fazer uma classificação mais detalhada e mais criteriosa. Tanto é que na classificação dele a gente vai ter mais unidades de relevo, né? Então, aqui nas morfoestruturas aparecem os planaltos, as planícies e tem uma novidade, depressão. Depressão não tinha nas outras duas classificações, nem na do Haroldo, nem na do Aziz. Então aqui na dele aparece depressão. Unidades, eu tenho 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então vou ter 28 unidades do relevo. Aumentou significativamente. Na do Haroldo tinha 8, na do Aziz 10 e na do Jurandir já tenho 28. Então é um mapa muito mais rico, muito mais detalhado. Ok, agora que a gente sabe que existem essas três classificações, vou falar das principais formas de relevo. Vou falar da escarpa, vou falar da cuesta, da chapada, os mares de morros, montanha, serra e índice albergue. Eu vou fazer um desenho para vocês aqui e vou dar uma apagadinha só para ficar mais fácil de vocês visualizarem isso, mas também vai ter na apostila de vocês essas formas de relevo. Então vamos lá. Escarpa. A escarpa é um desnível acentuado, como se fosse um degrau no relevo. Então, a Serra do Mar, quando você está saindo de São Paulo, do Planalto Paulista, e aí você está indo para Baixada Santista, para a planície litorânea, você tem um desnível significativo de relevo. Então, aqui eu tenho um Planalto, e do nada vem um desnível como se fosse um grande degrau. Planalto aqui, planície aqui. Olha a escarpa aqui. A escarpa é essa forma, quando tem um desnível significativo no meu relevo. Então, quando você estiver indo para a praia agora, você vai falar: estou passando pela escarpa da Serra do Mar, né?
Aí a cuesta é muito parecida com a escarpa, só que ela é diferente, porque aqui eu tenho blocos rochosos, né? Na cuesta, ela é levemente inclinada, ó. Então aqui eu tenho, por exemplo, se você estiver indo pro Oeste Paulista, passou de Piracicaba, está lá na Depressão Paulista, aí você vai para Botucatu, Presidente Prudente, vai passar pela cuesta, olha como que é. Tem aqui a depressão, tem um desnível, ele é um pouco curvo, e depois eu tenho uma inclinação suave na borda da cuesta. Então isso aqui é uma outra forma de relevo, né? Chapada. A chapada tem as suas bordas escarpadas. Então, se eu sei que a escarpa é um desnível significativo, na chapada eu vou ter áreas enormes com desníveis nas bordas, escarpados, com escarpas nas bordas. Então, é uma forma de relevo. Se vocês forem pro Vale do Paraíba, perto de São Paulo, vocês conseguem ver também os mares de morro. Você sobe num lugar alto, Campos de Jordão, você vai ver vários morros. É uma outra forma de relevo também, que a gente chama de mares de morro, porque são vários morros, um conjunto de morros que lembra mar, só que de morro, sem água, né? Em montanha, as montanhas são áreas que são pontiagudas, altas, geralmente com mais de 5.000 metros de altitude, podendo chegar a mais de 8.000 metros de altitude. São áreas de dobramentos modernos. No Brasil a gente não tem, porque a gente não tem áreas de dobramentos modernos, né? A gente tem escudos cristalinos que estão entrando em decomposição. E aí a gente tem as serras, que as serras são áreas de relevos com vários desníveis e longos. Então a Serra da Mantiqueira, Serra da Cantareira é um tipo de exemplo. E Inselberg. Inselberg é muito comum na região semiárida do Brasil. Quando você está andando ou viajando pela estrada, você vê um blocão rochoso assim, que se destaca no meio daquela paisagem, porque é uma rocha muito mais resistente, que resistiu aos processos de intemperismo e erosão e ficou ali como testemunho. Então é algo que se encontra no Nordeste. Já a morfologia costeira. Então o que eu vou encontrar na costa, no litoral? As falésias, que a água do mar, a erosão marítima vai atuar ali, ó. Então aqui eu tenho um morro e a onda do mar vai removendo e aí vai formando isso, esse patamar, esse desnível significativo nas bordas. Saco, baía ou golfo é aquela estrutura assim, ó. Então aqui eu tenho a minha praia e aqui eu tenho água, forma como se fosse uma cela. Aqui, saco pequeno, baía médio e golfo grande. Golfo do México, olha no mapa depois. Vocês vão ver que forma uma estrutura assim, só que maior. A escala de grandeza seria assim, ó. Do menor para o maior. Ponta, cabo e península, esse é diferente. Eu tenho uma área de terra aqui no continente e aqui eu tenho água. Essa área avança em direção à água. Então aqui tem água aqui, água aqui, água aqui, água aqui. E aqui é o quê? Aqui é a minha área de terra. É uma área que vai estar toda em volta de água, por todos os lados, com exceção daqui. Então, aí aqui é onde eu vou colocar ponta, cabo e península. Ponta menor, cabo médio e península quando essa extensão é bem maior. E o último, istmo. Eu vou fazer aqui esse. O istmo geralmente é uma faixa bem estreita de terra que liga duas partes maiores de continente. Então aqui eu tenho água, água, água e tem uma parte estreita que está ligando os continentes, né? Então uma coisa bem fininha que vai ligar os continentes, duas áreas de terra, duas áreas emersas. É uma área bem estreita. Se vocês olharem o mapa da América do Sul e da América do Norte,
A América Central parece um pouco o Istmo, porque ela é bem fininha, né? E ela conecta a América do Norte e a América do Sul. Então, é isso. Acabamos a aula 4 de relevo. Bom estudos para vocês. Olá, alunos do vestibulinho. A gente vai resolver alguns exercícios da aula 4 de relevo. O primeiro exercício que a gente vai resolver é o número 1. Eu vou ler o enunciado, vocês vão acompanhando comigo. Considere os itens a seguir para responder à questão. 1. Consiste no derramamento do magma na superfície do planeta, o que pode ocorrer através de fendas ou orifícios na crosta. Na superfície, o magma esfria-se e torna-se sólido, formando uma nova camada rochosa. Então, o que está descrevendo aí nesse item 1? É um agente interno ou externo do relevo? É isso que vocês têm que identificar. Nesse caso é interno, né? É um processo que está acontecendo no interior da crosta e vai ter uma manifestação na superfície. Quando o magma sai por fendas ou orifícios, ele se solidifica. Se solidificando, ele vai formar a rocha, aquela camada rochosa, a litosfera, né? Esfera rochosa, lito é rocha. Enfim, então o 1 a gente sabe que é um agente interno. Vamos ler o item 2 e o 3. 2. Ocorre em função do contato das rochas com as águas e a umidade, ocasionando reações de destruição da rocha original. Sua ação é mais intensa nas regiões tropicais e úmidas e equatoriais. Então aqui está mostrando algo que acontece na parte externa, não é no interior da Terra, né? Então a chuva vai atuar mais nas regiões tropicais e equatoriais, porque são as áreas que mais chovem, né, do planeta, e são quentes, então tem muita evaporação. Com essa evaporação tem mais umidade na atmosfera e mais precipitação. Então aqui eu estou mostrando um agente externo do relevo, que vai modificar o relevo através da ação das águas, né, que vai intemperizando e degradando as rochas. Então, o item 2 é um agente externo. Vamos ver o 3. 3. Trata-se da retirada de material rochoso das áreas mais altas do relevo terrestre pela água, que é transportado como materiais em suspensão para as áreas mais baixas e nelas se depositam, formando camadas de sedimentos. Então aqui a gente está vendo o processo erosivo. No item 2 era o processo de intemperismo, degradação, decomposição de uma rocha. Aqui não, aqui a gente está vendo o processo de remoção, de transporte de matéria de um lugar para outro, né? Então essa rocha já estava degradada nas partes mais altas do relevo, ela tende a se depositar nas partes mais baixas. Por quê? Por conta da ação da gravidade. Então aqui a gente tem um tipo de erosão específico, né? Uma erosão que é ocasionada pela água. E aí, se for água da chuva, a gente chama isso de erosão pluvial. Então esse item 3 também é um agente externo. É algo que está acontecendo fora, não é no interior da Terra, né? Não é no manto, na astenosfera, que vai ter uma manifestação externa. É algo que está acontecendo na parte externa, na atmosfera, e aí quando precipita, essa água lava esse solo e leva para partes mais baixas, se depositando e formando camada de sedimento. Então o item 1 a gente sabe que é um agente interno, o 2 e o 3 são agentes externos. Mas vamos ler aqui para responder o exercício. Sobre os agentes modificadores do relevo terrestre descritos em 1, 2 e 3, pode-se afirmar que a. Todos são agentes externos, ou seja, atuam modificando somente a parte superficial do relevo terrestre. Incorreto. Porque a gente sabe que o 1 é um agente interno. Então a gente descarta essa alternativa A. B. 1 é um agente interno formador do relevo, tá correto? Enquanto 2 e 3 são agentes externos esculpidores do relevo. Sim, esses dois agentes vão esculpir o relevo, né? Então a 2 parece correta. Então a 2 não, a B, perdão. Vamos ler o item C.
1 e 2 são agentes internos? Não, a gente sabe que o 2 é um agente externo, então a gente já elimina o item C. Aí a D fala apenas o agente 3 é atual, enquanto 1 e 2 atuaram no passado. Não, tá incorreto, né? Porque chuva acontece na atualidade, então o item 2 não é algo que acontece no passado, acontece no presente também. A D também é um item, uma alternativa incorreta. E são todos agentes erosivos, ou seja, são ações sobre a superfície, destrói o relevo original. Incorreto. A1 não é um processo erosivo, né? Então tá incorreto. A alternativa correta é a B. Aí a gente vai fazer agora o item 3. Observe a imagem a seguir. Então a gente vê ali um rio com meandros, a água se deslocando de forma lenta. Quando a gente imagina isso, a gente pode pensar em 2 ou 3 formas de relevo. Por exemplo, depressão, planalto, planície. Não é um lugar de planalto, né? Geralmente esses rios meandrantes estão em lugares mais baixos, então um relevo de planície. Porque quando eu estou no planalto e o meu rio ele tende a ir para os lugares mais baixos, quando ele chega na borda dos planaltos, ele vai encontrar um desnível e aí ele vai formar uma queda d'água. O que a gente vê nessa imagem é o rio se deslocando lentamente numa planície. Aqui a gente vê meandros. Esse tipo de forma de rio, de canal de rio, acontece geralmente nas planícies, não nos planaltos. A gente já identificou, já fez uma leitura da imagem, vamos ler o enunciado, né? A fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica de regiões de planície por estar em um relevo aplanado que não propicia escoamento em velocidade dos cursos d'água, resultando na formação dos meandros. A é a alternativa correta. É o que eu disse para vocês, né? O relevo aplanado, o escoamento acaba sendo com uma velocidade menor, porque não tem desníveis no meu relevo, e então resulta nesses meandros. O rio vai fazendo curvas para se deslocar. Ele vai serpenteando, né? É um rio que a gente chama que tem um canal meandrante ou ele vai serpenteando a paisagem, como se fosse uma serpente, né? O B fala que é regiões de planalto, a gente já elimina. Aí a C fala regiões de planície, por se tratar de uma bacia de drenagem composta por uma floresta densa, ou que se acontece nesse tipo de relevo. Não, a gente pode ter esse tipo de floresta em outras formas de relevo também. Aí D, regiões de planalto, a gente elimina. E E, depressões absolutas. Depressões absolutas é quando a gente tem o relevo abaixo do nível do mar, né? Mas vamos continuar lendo o item. Por que o item na alternativa? Porque nessas regiões a pressão atmosférica é maior e resulta em uma ausência de coesão na organização das paisagens. Não necessariamente, né? Porque eu tenho uma região com pressão atmosférica maior, que isso vai fazer com que eu tenha uma ausência de organização da paisagem, ela não vai ser coerente. Então esse item a gente descarta. A alternativa correta da 3 é o item A. Então quem marcou A tá correto, hein?